Nessa aula, vamos finalizar o nosso segundo projeto, com o término da formatação. Bom, e para continuar, nesses critérios de porcentagem, vamos fazer o seguinte. Iremos em cada coluna passar a borda que passamos aqui. Então, iremos selecionar, colocar em mais bordas, escolher a cor da borda e passar em todo o contorno. Iremos escolher linha dupla em todo o contorno. Iremos fazer o mesmo para as outras. Mais bordas. E OK. Além disso, nesse critério, nós também iremos utilizar quebrar texto automaticamente. Então, selecionaremos os três e quebrar texto automaticamente. Selecionar os três, centralizar e alinhar. E para finalizar essa parte, vamos aplicar algumas formatações condicionais nessas três porcentagens. Iremos aplicar nas três, pois as formatações que iremos aplicar serão idênticas. Então, para otimizar o nosso tempo, vou aplicar as três de uma vez só. A primeira que vamos fazer é o seguinte. Nós vamos colocar realce das células e colocar, se ele for maior do que 90%, ou seja, 90% ou 0,9%, nós vamos colocar vermelho escuro. Nós iremos colocar a cor vermelha. Iremos colocar a cor vermelha, pois esse valor não está interessante. Se você preferir, você pode colocar 100%. Ou seja, quando seu valor atual ultrapassar 100%, aqui está demonstrando, você provavelmente não vai conseguir realizar com essas condições a sua meta naquele ano. Mas como eu sou um cara mais conservador, eu prefiro colocar 90%. Mas se você quiser, você sabe como alterar esse valor para 100% ou até mais, se você preferir. Ou menos. Então vamos colocar OK. Além disso, vamos colocar outra formatação condicional, realce de células. E agora, é menor do que, onde eu quero que, quando for menor do que 90, a célula seja verde, para dizer, é um valor aceitável. E a última formatação condicional será quando aparecer o texto conferir critérios. Por exemplo, se eu mudar aqui para dinheiro. Ao mudar para dinheiro, aparecerá confere os critérios. Eu quero que quando aparecer essa frase, confere os critérios, seja colocado de outra cor para chamar a atenção do usuário. Você tem alguma ideia de como faremos isso? Beleza, a gente sabe que é uma formatação condicional que teremos que usar. Mas você tem alguma ideia? Vamos lá. Iremos selecionar, vir em formatação condicional e vamos procurar algo relacionado com texto. Ao procurar, encontraremos texto que contém. Então, colocaremos o texto que contém, confere os. Você pode colocar todo o texto, confere os critérios, mas nesse caso vai funcionar porque ele está avaliando. Esse confere os está dentro dessa célula, se tiver, ele vai modificar a formatação. Vamos colocar um amarelo para chamar a atenção. Como você pode ver, já funcionou. Agora vamos pressionar o OK e testar esses outros. Vamos colocar dinheiro, confere os critérios, da mesma forma. Como você pode ver, a opção confere os critérios não está sendo bem representada. Para melhorar, iremos aplicar novamente quebrar texto automaticamente. Perfeito. Bom, estamos quase finalizando. Antes de fazer a última formatação, eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa coluna, para só separar os nossos dados. E agora, vamos colocar os valores corretos aqui. E vamos terminar formatando esses dados. Vamos formatar todos eles. Vamos selecionar todos, pressionar a tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse e arrastando. E ao fazer isso, iremos colocar a cor de fundo parecida com o título, a cor de fonte clara, iremos centralizar e colocar no meio. Essa é a cor do título, isso. Colocaremos calibre light e também quebrar texto automaticamente. E para ficar mais fácil de visualizar, irei colocar bordas somente externas nesses valores. Nesse caso, vamos colocar todas as bordas. Isso. E nesse caso também. A última coisa que faremos é diminuir essa coluna R e vamos ocultar agora todos esses dados. Iremos pressionar os atalhos Ctrl, Shift, seta para a direita, você lembra? Após selecionar a coluna, Ctrl, Shift, seta para a direita. Selecionaremos todas as colunas, botão direito e ocultar. Iremos fazer a mesma coisa com as linhas lá embaixo. Ao encontrar esse fim, Ctrl Shift para baixo e ocultar. Vamos consertar essa formatação, selecionando esses dados, vindo em mais bordas, e agora colocaremos essa linha inferior. Perfeito.
Voltando lá para cima, a última coisa que está faltando é tirar as linhas de grade em layout da página, colocar um botão de fluxo anual aqui, fluxo anual. Aqui colocaremos, vimos na página inicial, no centro e no meio. Diminuímos um pouco o tamanho desse botão e botão direito para colocar o link, e escolheremos colocar nesse documento e fluxo anual. Perfeito, o link já está. Vamos só testar, perfeito. Voltando para metas, iremos somente agora finalizar colocando as linhas nessas células. Iremos selecionar todas, iremos vir em mais bordas. Aqui, iremos escolher uma cor cinza e colocaremos apenas nas linhas. Colocaremos esse estilo mais simples, tá? Perfeito. Agora pressionamos OK. E agora sim, a nossa formatação está concluída e o projeto 1 está finalizado. Eu tenho certeza que você aprendeu muito nesse projeto, tanto do básico quanto do intermediário do Excel. Mas calma que ainda temos mais alguns projetos para fazer e, claro, aprender muito mais sobre Excel. Porque além de querer te entregar um projeto sensacional e fácil de utilizar, o meu objetivo principal aqui é fazer você aprender Excel na prática, colocando a mão na massa e treinando a tua criatividade. E é por isso que na próxima aula eu vou te passar uma atividade para testar as tuas habilidades no Excel. Nessa aula, vamos finalizar o nosso projeto 1 entendendo como utilizar esse projeto por completo. Caso você perceba que é interessante acrescentar algum detalhe ou função, você já tem total capacidade de fazer isso com os conhecimentos que você aprendeu até agora nesse curso. Então vamos pôr a mão na massa. Primeiramente, eu vou iniciar te mostrando a planilha de fluxo anual preenchida com valores mais próximos da realidade. E para poupar o teu tempo, eu já preenchi os valores e vamos conversar rapidamente sobre eles. Para esse exemplo, eu vou considerar uma receita baixa, 2.500 para cada. E farei isso para você entender como pode controlar os seus gastos com essa planilha. Então vamos considerar esses valores de receita e no fim do ano, em decorrência do 13º salário e das bonificações, colocamos um salário de 4.000 para cada um. Nas despesas essenciais e não essenciais, colocamos alguns valores mais próximos da realidade, para uma casa de, por exemplo, apenas 2 pessoas. E investimento em estudos, colocamos alguns valores como compra de curso, algumas mentorias, livros, entre outros. Então agora o que você deve fazer depois de preencher os dados de fluxo anual é saber quanto você precisa para a sua reserva de emergência. Por exemplo, nesse caso, eu considerei que eu quero uma reserva de emergência de 6 meses. E o valor necessário para ela seria, considerando os meus custos, aproximadamente R$ 30.000. E agora você pode ir acumulando esses valores de montantes, por exemplo, R$ 2.000 por mês, por exemplo. E esse valor para alcançar a reserva vai diminuindo e a sua reserva de emergência vai sendo preenchida, como você pode ver nesses ícones. E com a planilha de fluxo anual preenchida, podemos analisar a nossa planilha de porcentagem do orçamento. E agora analisar graficamente como está o nosso orçamento pessoal. Por exemplo, nesse caso, conseguimos analisar que em alguns meses nossas necessidades básicas estão ultrapassando 100% do valor selecionado. Como você consegue ver, janeiro, fevereiro, agosto, todos esses meses estão passando do nosso valor máximo esperado. Da mesma forma, podemos ver isso também no gráfico de diversão. Podemos ver que boa parte dos meses está passando de 100% do nosso orçamento. Então, com esses gráficos, você pode fazer uma análise financeira e ir ajustando os seus gastos para você ter uma vida financeira cada vez mais saudável. Além disso, se você preferir, você consegue analisar também as porcentagens logo aqui abaixo. Por último, nós temos a planilha de metas. E como estamos no final de 2020, como você consegue ver agora, o preenchimento dessa planilha deve ser um momento reflexivo, que você deve utilizar para planejar suas metas de 2021. E para fazer isso, o primeiro passo é pensar em cada meta que você deseja alcançar. Por exemplo, na meta financeira. Esse ano, você deseja, por exemplo, fazer a sua reserva de emergência, que é de aproximadamente R$ 30.000. E você vai precisar desse dinheiro da diferença entre a receita total e as despesas. Um outro exemplo agora para a meta profissional seria, por exemplo, ser promovido. Mas para fazer isso, você precisa comprar alguns cursos e dedicar tempo para estudar para aqueles cursos. Então, nesse caso, você teria 2 metas com o mesmo nome, que seria ser promovido, sendo que uma ia precisar de dinheiro, da diferença também entre receita total e despesas, que seria para comprar cursos, livros, mentorias, entre outros, e também o tempo que você vai dedicar estudando aquele processo.
que nesse caso você considerou como fim de semana, pois você dedicará também do seu tempo de fim de semana para executar essa meta. Por último, você planeja viajar no fim de ano com a sua família e para isso você precisará, por exemplo, de R$ 9.000. E você quer tirar esses R$ 9.000 de, por exemplo, 30% da sua receita. Ou se você preferir, vamos dizer que 30% da sua receita é muito, vamos colocar 15%. Então você vai tirar de 15% da sua receita total. E pronto, agora você já consegue escolher os critérios aqui ao lado para você analisar como está aquela meta do ano subsequente. Por exemplo, podemos ver que essa primeira meta de R$ 30.000 para alcançar em 2021 vai ser muito complicado, pois esses R$ 30.000, considerando que a despesa é a diferença entre a receita total e a despesa, não será suficiente para suprir. Como a gente consegue ver aqui embaixo, esse valor é de R$ 25.550 e você necessitará de R$ 30.000 para fazer isso. Logo, essa meta precisa ser dividida em mais anos. E agora que finalizamos a parte prática desse projeto, eu vou te mostrar agora uma planilha que você deve fazer para treinar alguns conceitos aprendidos nesse projeto, tá? Eu quero que você treine os conceitos que aprendemos nesse projeto criando essa planilha de riqueza. E ela é bem simples. Eu quero que você faça uma espécie de acúmulo de patrimônio, onde temos os meses do ano e os diferentes tipos de banco ou corretora que você possua algum dinheiro nela. Então você vai começar a preencher os valores mensais e encontrar o patrimônio total. Além disso, eu quero que você utilize uma formatação condicional nesses dados, beleza? Então, com todos esses valores preenchidos, você irá plotar um gráfico de linhas mostrando a curva desse patrimônio total, se ele está aumentando ou decaindo. Simples de fazer, né? Então eu posso contar com você para fazer essa planilha antes de a gente ir para o próximo projeto? Bom, e qualquer dúvida já sabe, né? Volta na aula que eu te explicar aquele conteúdo e se ainda assim não conseguir resolver, me envie uma mensagem que será um grande prazer te ajudar.